Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Estamos de volta aqui para gabaritar algumas questões aqui no canal Gabaritando Tribunais, tá? São questões de analista legislativo de direito constitucional e direito administrativo que eu pincelei ali do concurso da Alesse, Assembleia Legislativa do Ceará. Eu tenho uma excelente notícia para te dar. Eu passei nos concursos aí do TRF, TJCE, MPCE, já está com mais de 10 anos, tá? E é com grande satisfação que eu fui olhar essa prova e eu verifiquei que não mudou nada o estilo de questões, certo? E olha que eu tinha feito FCC e CESP, as bancas, né? E agora foi a banca IDECAM. Mas, assim, a estrutura de cobrança não muda. É impressionante como as bancas elas se repetem. Há mais de 10 anos elas cobram questões do mesmo jeito. O que é que significa? Que você pode passar tranquilamente. Agora você só tem que descobrir o método certo, o foco certo, o estilo de estudo certo, para não perder tempo e estudar de forma consciente, né? Outra coisa também, as matérias-chave de qualquer concurso nessa área de técnico e analista é direito constitucional e direito administrativo, porque algumas provas vão cobrar penal, outros não vão, processo penal, outros não vão, mas constitucional e administrativo, essas duas matérias estão caem em todas as provas. Então, assim, eu procurei fincar minhas bases nessas duas disciplinas, tá? Para eu poder avançar nas outras depois. Inclusive, na época, eu foquei tanto nessas duas matérias que eu decidi comprar esses dois livros aqui, ó, Direito Constitucional Descomplicado e o Direito Administrativo Descomplicado. Você vê aqui que foi usado. Aqui eu, de fato, os pobres ver aqui, ó, ficaram lascados de tanto eu estudar, mas esses dois livros aqui foram essenciais para as duas matérias que eu mais domino, é Direito Constitucional e Direito Administrativo, graças a esses dois caras aqui, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Eu tenho muita gratidão por esses dois autores, porque assim, a forma como eles escrevem os livros, cara, é muito tranquilo para você aprender. É um nível intermediário bom para essas áreas, mas você tem que ter tempo, ou então você tem que ter muito foco para poder ler esses dois livros, né? Porque são grossos, mas ter os resumos também. Eu vou deixar na descrição os links, caso você queira conhecer os livros, tá? E degustar lá no site. E aí, se você quiser adquirir, eu indico, vale a pena, vale muito a pena. Para mim, foi diferencial, esses dois livros aí. Agora, sim, uma dica aqui de estudos. Tem gente que só sabe estudar escrevendo, né? Infelizmente, esse não é o meu caso. Eu sou uma pessoa que eu não consigo parar e ficar escrevendo. Tem gente que consegue criar, para quem consegue é ótimo, até tentei, mas não consegui. Tem gente que fica fazendo resumo e quando chega perto da prova, isso é ótimo, ele não vai estudar o material todo, ele vai estudar só os resumos. Infelizmente eu não consigo fazer isso. Então meu método de estudo era o quê? Muito volume de teoria e muito volume de questões, sempre assim. Lia muitos materiais teóricos e já ia para muitas questões. Mais de 15 mil questões eu fiz até conseguir passar em concurso, certo? Então assim, é uma coisa que você tem que treinar muito, muito mesmo. Então você não foge disso, tá? Então assim, passada essa orientação básica, vamos aqui resolver 7 questões que eu escolhi aqui dessa questão, desse concurso recentíssimo. Outra coisa também, quero te pedir, caso você queira me acompanhar mesmo, que eu me comprometo a trazer materiais de alta qualidade, inclusive esse e-book eu vou deixar para você, vou te dar de graça, todos os materiais que eu for produzindo, eu vou deixar o respectivo material para você. Você deixa o seu e-mail nos comentários e aí eu vou enviar. Em breve eu quero criar uma lista de transmissão automática para eu, se você se cadastrar no e-mail, eu vou enviar para todos ao mesmo tempo, né? Para não perder tanto tempo. Mas como eu ainda estou começando, eu ainda vou fazer manualmente. Você deixa seu e-mail e eu vou te enviando, tá? E também, se você quiser me acompanhar, eu peço que você se inscreva no canal, mas não só isso, você assine as notificações. Clique lá em receber notificações, porque assim, eu vou começar a mapear concursos de tribunais no Brasil todo e os concursos mais recentes eu vou pegar as questões que eu achar mais interessante e vou fazer esse material que eu estou fazendo hoje aqui. Porque o concurso da Alesse foi fim de semana passado e eu já vou postar aqui as matérias que eu achei interessantes, né? Então assim, para você não perder nada, porque o YouTube ele pode não te sugerir o meu vídeo
assim que eu postar. Então, assine a notificação, porque eu me comprometo a trazer material de qualidade aqui. E nós vamos fazer juntos. E você vai aprender como eu raciocino para fazer essas provas, para, se você achar interessante, você seguir os passos. A gente aprende assim, ó, presta atenção. A gente não aprende só com o que as pessoas estão falando, a gente tem que observar o que as pessoas estão fazendo. Então, assim, quando eu estiver resolvendo as questões, você preste atenção no foco que eu dou a determinados temas, como eu faço, o que é que eu anulo ali de itens, qual é o caminho, porque assim, eu adquiri isso aí por osmose. De tanto fazer, eu comecei a raciocinar de uma maneira mais eficiente para poder resolver as questões de maneira rápida e ganhar tempo para as questões que eu tenho mais dificuldade, porque todo mundo tem dificuldade, tá? O primeiro colocado em qualquer concurso, ele não sabe de tudo. Ele tem dificuldades. Então, assim, todo mundo vai ter dificuldade em alguma matéria. Então, não se espante. O primeiro lugar, ele também tem dificuldade. Então, por mais que a gente estude, às vezes a gente sente uma dificuldade em algum ponto, a gente acha que não consegue aprender, mas consegue aprender o global. Você não precisa ser 100%. Se você conseguir do que estuda alavancar ali 80%, 90%, 70%, você está no caminho certo. Fique tranquilo, foco, não pare, porque as raízes dos estudos... É uma árvore, né? É uma árvore, como dizia Aristóteles. As raízes são amargas, mas os frutos são doces, tá? Os estudos são como uma árvore. As raízes são amargas, mas os frutos são doces. Então, feitas todas essas considerações, vamos aqui para as questões e vamos colocar mãos à obra, e no final eu vou deixar o e-book comentado aqui para você, tá? Então, vamos aqui para a tela. Primeira questão, direito constitucional, né? Durante a análise jurídica de propostas legislativas relacionada à proteção das liberdades individuais, discutiu-se a extensão da garantia constitucional referente à liberdade de associação, bem como as hipóteses em que o poder público pode interferir no funcionamento das entidades associativas regularmente constituídas. A Constituição Federal, à luz da Constituição Federal, marca a alternativa correta. Olha, você vai perceber que muitas vezes as questões elas dão um enunciado, e esse enunciado não diz nada, meu amigo. Eles é só para enrolar, para fazer um textinho bonito, para florear ali. Mas o que importa mesmo, às vezes, nesse aqui é um exemplo. Ele só vai falar as garantias constitucionais da liberdade de associação. Mas ele não disse nada. Ele só disse que discutiu-se, né? Discutiu-se uma análise jurídica de proposta legislativa lá na Assembleia e tal. Mas, enfim, isso aí não agregou nada. Você pode olhar esse enunciado e não agrega nada. Mas aí ele fala, à luz da Constituição Federal, marca a alternativa correta. É sobre esse tema, sobre liberdade de associação. A Constituição Federal ela é bem clara sobre isso. Lá no artigo 5º ela fala que é um direito assim, incontestável, o direito de se associar. A Constituição Federal ela é pautada na democracia. E ela remete muito à questão que aconteceu nas ditaduras ali, inclusive lá na época do nazismo e tal, aqueles regimes ditatoriais, né, em que associações eram dissolvidas assim na calada da noite, certo? De forma clandestina, e aí as pessoas não podiam se associar e acabava que as pessoas não tinham poder de se organizar socialmente, entendeu? Então assim, qualquer coisa era brutalmente repelida. Então a Constituição Federal ela vem dizer que o direito de se associar é um direito constitucional, é uma cláusula pétrea, assim, é basilar, é uma das bases da democracia. Então vamos aqui ver o que a Constituição fala com base, né, nas questões aqui, tá? Ó. As associações podem ser dissolvidas por ato administrativo devidamente motivado, assegurada posterior apreciação judicial. Ó, tá errada. Primeiro, eu acabei de falar aqui que a Constituição Federal ela privilegia muito as associações e diz que ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado. É um direito individual da pessoa de se associar e manter-se associado. E ela diz que o Estado não pode se meter lá no funcionamento das associações. Você lá no artigo 5º você vai perceber isso, e eu vou mostrar aqui nas questões comentadas, na parte dos comentários da questão aqui, né? E assim, eu trabalho na promotoria de justiça que fiscaliza fundações e associações de interesse social. E eu nunca vi uma ação civil pública ou uma ação popular que conseguisse dissolver uma associação. Porque o grau de proteção é tão grande que ela só pode ser dissolvida por trânsito em julgado. Uma decisão judicial pode suspender o funcionamento de uma associação, mas dissolver é um ato gravíssimo, é a morte da associação. Então ela só pode ocorrer após o trânsito em julgado, quando
Existem os recursos e lá em cima, no final, se houver todos os recursos, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, houver, né, essa confirmação de uma decisão mandando dissolver uma associação. É um ato gravíssimo, entendeu? Gravíssimo. Então, a primeira está errada, a letra A está errada porque elas não podem ser dissolvidas por ato administrativo. E ele dá até um Hzinho no final aqui, dizendo assegurado posterior à apreciação judicial. De jeito nenhum. Tem que ser, a apreciação tem que ser imediatamente pela justiça, para fim de dissolver uma associação. Letra B. As associações podem ter suas atividades suspensas por determinação unilateral do Poder Executivo. De jeito nenhum. Nós não vivemos em uma ditadura. O Poder Executivo não tem esse poder todo não, viu? Principalmente para questões de determinar unilateralmente, né, a suspensão de uma associação, de jeito nenhum. E aqui ele ainda dá uma tentativa de enganar o candidato, ó. Em situações de interesse público, ó. Sempre bota interesse público para tentar te ludibriar, mas você não vai cair nessa. Letra C. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por determinação judicial, né, decisão judicial, exigindo-se o trânsito em julgado para sua dissolução. Ó. Ela é a letra correta, tá? A letra C, exatamente porque eu falei, para ela ser dissolvida compulsoriamente, né, ou ter suas atividades suspensas, tem que ser por decisão judicial, exigindo o trânsito em julgado para dissolução. Dissolver é trânsito em julgado. Suspender até que na primeira instância consegue, mas não acabar com a existência de uma fundação. Vamos ver os erros das outras aqui rapidinho. Ó. As associações podem ser dissolvidas por decisão de Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a famosa CPI, que é do Congresso Nacional ou das Assembleias. Também não pode. Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, o Poder Legislativo não pode dissolver a associação. Letra E. As associações podem ser dissolvidas mediante decreto expedido pela autoridade administrativa competente. Aqui é a pior de todas. Qualquer autoridade administrativa, quer dizer, o chefe de uma repartição pública pode dissolver uma associação? De jeito nenhum. Então, letra C aqui, o gabarito da questão, aqui eu trago, ó, se você dá uma olhadinha, artigo 5º, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? A dissolução, como eu falei. Ó. Dissolvidas. Com o trânsito em julgado. É o que diz a Constituição Federal no artigo 5º. Então, espero que você tenha entendido, deixando bem claro, se houver qualquer dúvida, você vai poder me encaminhar através de e-mail. Eu vou deixar e-mail nos comentários aqui, na descrição do vídeo, mas você pode deixar no próprio comentário. Você pode deixar no comentário e aí, assim que eu observar a sua dúvida, eu vou responder, tá? A gente não para aqui no vídeo, não. A gente vai ter um contato para fins de evolução, tá? Então vamos para a próxima questão. IDECAN, Direito Constitucional, questão 23. Durante estudo realizado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, acerca do processo legislativo federal, examinou-se o quórum constitucional necessário para a aprovação de projetos de lei complementar, tendo em vista a relevância das matérias reservadas a essa espécie normativa. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta, do mesmo jeito. Eles estavam lá, né, fazendo o estudo, blá, 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 blá. O que é que ele quer saber de vocês? Você sabe qual é o quórum para aprovar uma lei complementar e uma lei ordinária e uma emenda constitucional. Quórum é a quantidade de deputados, senador, de deputado estadual, vereador, isso é um quórum, é a quantidade de pessoas em um colegiado para aprovar uma matéria. E aí, ele deu esse enunciado, mas para enrolar. O que ele quer saber é se você sabe esse quórum. Vamos lá, letra A. E nos termos da Constituição Federal, tá? Letra A. As leis complementares serão aprovadas por maioria simples. De novo, letra A. As leis complementares serão aprovadas por maioria simples dos presentes à sessão legislativa. Está errada. Existe a lei ordinária e a lei complementar, tá? Qual é a diferença? A diferença é que a lei ordinária é porque ela não presta, não, ela é que ela tem um quórum mais fraco, vamos dizer assim. Basta se reunir a metade dos parlamentares, por exemplo, Câmara dos Deputados, tem 513 deputados.
Se reúne ali 250 e poucos lá, se reuniu ali o quórum, a metade dos deputados, se reuniu ali, pronto. Se reunir 300, né? Metade, tem 300 deputados votando na matéria lá. Vai ter a votação. Qual é o quórum para se aprovar uma lei ordinária? Metade mais um. Metade de 300, 150, mais um, 151. Então, 151 votos, né? É uma maioria simples. Por quê? Porque o Congresso tem 513 deputados. Então, 151 é muito pouco. Mas não importa. Se reuniu a matéria, se reuniu ali a maioria simples e metade votou por ela. Então, lei ordinária é mais simples. A lei complementar, não. A lei complementar, o negócio é mais complicado. Por quê? Porque a lei complementar, ela complementa a Constituição. Ela tem um quórum mais qualificado, porque ela tem uma importância maior. Certo? Importância no sentido de linkagem com a Constituição Federal. Não é que ela tem, não é porque ela seja inferior à lei ordinária, não. Não existe hierarquia entre uma lei e outra. Porém, existe um grau, assim, de que o constitucionador, o legislador constitucional, né, o constitucionalista, disse que tinha que ter. Então, enfim, lei ordinária é mais simples, maioria simples. Então, aí, qual é o erro da questão? Que ele diz o seguinte, ó. As leis complementares serão aprovadas por maioria simples. Está errado. São as leis ordinárias que são aprovadas por maioria simples, tá? Então, vamos para a letra B. Então, caminhando aqui, ó. As leis complementares serão aprovadas por 3/5 dos membros da Casa Legislativa. Está errado, porque os 3/5 é a emenda à Constituição Federal. Então, não é a lei ordinária nem a lei complementar. 3/5 é o maior quórum que tem. E é para mudar o quê? A Constituição, porque a Constituição é a lei das leis, é a maior lei do país. É a lei que é fundamento de validade para as outras leis. Então, assim, ela tem que ser respeitada. E para ser modificada, é um quórum muito bom, muito pesado, 3/5. E tem matérias que não podem ser alvo de modificação para redução, para reduzir o texto, o alcance do texto, porque são as cláusulas pétreas. Letra C. As leis complementares são aprovadas por 2/3 dos membros do Congresso Nacional. Não, 2/3 não existe esse quórum. Então está errado. Letra D. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Opa, leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Opa, isso aqui parece ser a correta. Vamos ver a letra E. As leis complementares são aprovadas por maioria qualificada definida em regimento interno. Está errado. Está errado, o regimento interno não pode definir quórum de aprovação de lei, tem que ser a própria Constituição que diz. Então, nosso gabarito vai ser mesmo a letra D, porque as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. O que é isso? A maioria absoluta é a maioria total do Congresso. Se o Congresso tem 513, é metade disso, pelo menos metade disso. É no mínimo 250 para cima, entendeu? Não tem essa história de se reunir a metade e depois votar pela maioria, não. É a metade do total de cadeiras que tem na Câmara dos Deputados ou no Senado. O Senado é 81, ou seja, tem que ser 41 votos e ponto final. Não é história de se reunir 40 e depois se aprovar uma lei com 20 e poucos, não. Metade da metade, não. É a metade do geral. Então, gabarito nosso aqui, letra D de dado, tá? Aqui eu faço os comentários. Letra A, letra B, letra C, letra E. E por que a letra D está correta. E vou te passar esse material, aí você vai poder guardar, reestudar e verificar aí se você consegue fazer depois. Próxima questão, tá? Direito Constitucional, questão 24. Durante a tramitação de proposta legislativa no Congresso Nacional, surgiu uma discussão acerca do exercício do veto presidencial e dos fundamentos constitucionais que autorizam a sua utilização pelo chefe do Poder Executivo. Veja que, de novo, durante a tramitação de proposta legislativa, aqui ele dá essa historinha, porque o concurso foi para um concurso de Assembleia Legislativa, mas de técnico, por isso que eu estou fazendo aqui, porque técnico e analista também está no nosso escopo de estudos. Ele fala que durante a análise, blá blá blá, né? O que é que ele quer saber? O veto presidencial de uma lei. Ele quer saber se você sabe como funciona o veto, quando um presidente, chefe do executivo, pode vetar um projeto de lei. Então vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, assinale a opção correta. O presidente da República poderá vetar projeto de lei exclusivamente por motivo de inconstitucionalidade?
O que lascou aqui foi o seguinte, ó. Esse exclusivamente. Dica de concurso público, dica de prova. Tenha total atenção quando a questão diz assim, nunca, sempre, exclusivamente, somente, apenas. Esses advérbios aí, eles lascam a questão. Então tenha cuidado com isso aí. Sempre desconfie de questões que são genéricas demais, entendeu? Elas são radicais demais. Ela está errada por isso, porque não é exclusivamente por inconstitucionalidade. Ele está dizendo aqui, ó. Vou explicar já por quê. Letra B. O presidente da República poderá vetar projeto de lei por considerá-lo inconstitucional ou contrário a interesse público. É isso aqui, o item correto, tá? Esse aqui está correto por quê? Já está correto por quê? Exatamente porque o presidente, que ele, quando chega para ele, na mesa dele, ó, para assinar, assina, presidente, assina esse projeto de lei aqui, ele vai analisar se ele a sanciona ou se ele veta. Ele tem essas duas opções, ou então ficar silente e depois o Congresso se vire lá. Aí ele vai, se ele decidir vetar, ele pode vetar por dois motivos. Por considerá-la inconstitucional, a lei, por considerá-la inconstitucional ou contrária ao interesse público. Decore, memorize. O veto, veto, dois. A palavra veto tem duas sílabas, dissílabas, memorize. Veto, duas causas, tem duas circunstâncias lá. Inconstitucionalidade e interesse público. Constitucionalidade é o veto jurídico. É uma coisa inconstitucional, ela remete à Constituição, que é questão jurídica. O que é interesse público? Ele não tem uma conceituação, então é o veto político. Então, o agente político ele pode usar a causa política para vetar, senão isso é contrário ao interesse público. Então ele usa a força política dele para vetar aquele projeto. Então, assim, são duas causas, tá? Vamos ver os erros da letra C, né? Vamos lá. O presidente da República poderá vetar projeto de lei exclusivamente por motivo de ilegalidade administrativa. Olha aí de novo a palavra exclusivamente. Exclusivamente. Além da palavra exclusivamente, tem outro probleminha aqui nesse item, tá? Ó. Exclusivamente e por ilegalidade administrativa. Não existe isso. A Constituição não fala nessa situação de ilegalidade administrativa. Então esqueça isso aí. Esqueça isso. É inconstitucional ou interesse público. Fora disso não tem nenhuma outra hipótese, tá? Vamos ver o erro da letra D. O presidente da República poderá vetar o projeto de lei mediante decisão discricionária desvinculada de fundamentação. Aí está totalmente errado. Porque a regra no direito administrativo é a motivação. Existem exceções, como nomear um cargo de comissão. Por exemplo, eu sou cargo comissionado no Ministério Público. Além de ser efetivo, eu estou há mais de 10 anos em um cargo comissionado, que é baseado na confiança. O meu chefe, um promotor de justiça, ele me nomeou e pronto. Se ele quiser me exonerar, ele me exonera quando ele quiser, sem explicar os motivos. Porque é um ato de livre nomeação e exoneração. Mas nesse caso aqui, para vetar uma lei que foi votada pelo Congresso Nacional, toda uma sessão solene, não pode. Tem que... E discricionário, não é assim. E desprovido de fundamentação. Pode-se até dizer que é discricionário porque o presidente ele tem a liberdade, né, de escolha, mas sem motivar, não. Toda vez que tem um veto, se você olhar qualquer veto, se pesquisar aí no Google, vai estar lá embaixo, as razões de veto. É aí que mora o erro da questão. Tem que motivar, é obrigatório motivar. E por fim a letra E. O presidente da República poderá vetar projeto de lei por incompatibilidade com ato infralegal vigente. Não. Quando fala que é por inconstitucionalidade, ele só tem que ter como parâmetro a Constituição. Ele não pode ter outra lei anterior como foco, como parâmetro para dizer se aquela lei ali vai ser aprovada, sancionada ou não por ele, tá? Então, assim, esse é o erro da questão. Então, gabarito letra B, e aí vamos para a próxima. Aqui eu trago aqui a fundamentação, artigo 66, né, na Constituição, e vem dizendo exatamente o prazo e
né? Quando é que ele vai vetar e por quê. Então, avançando. Só conferir aqui. Isso, letra B. Quarta questão, né, do nosso e-book aqui, do nosso simulado, no simulado não, do nosso banco de questões, que aqui já foi questões de fato, né, de uma banca, não foi... Eu vou criar simulados também, mas no momento aqui são questões que foram cobradas em prova, que é valendo, né? Então vamos lá. Aqui é direito administrativo. Em procedimento de controle interno realizado no âmbito da administração pública, discutiu-se a necessidade de observância dos princípios constitucionais que orientam a atuação administrativa. Olha aí, de novo um blá blá blázinho aqui. Discutiu-se em procedimento de controle interno os princípios. À luz da Constituição Federal, indica a alternativa correta. Aqui o que é que ele quer? Os princípios da administração pública do artigo 37 da Constituição. Então assim, aqui a questão aqui eu acho que é a mais fácil da prova, tá? Então assim, você tem que memorizar uma dica para a prova e para os seus estudos. Comece pelo mais fácil, sempre, sempre, sempre. Você não pode começar por uma coisa complexa, porque senão você desanima. Você se acha burro, você se acha incompetente. Não faça isso. Vai estudar, comece pelo que você já tem a familiaridade. Tá no dia cansado, não vai pegar uma matéria que tu acha que tu vai achar que, por exemplo, vai estudar a lei de licitação no dia que tá cansado, não. Aquele vai acabar com a tua mente. Tu não pode se sentir incapaz quando está estudando, tem que se motivar todo dia. É uma luta diária estudar para concurso, é suado, é sofrido. Você pena muito para conseguir passar, para simular as matérias, para memorizar e guardar. Não é só estudar, é guardar na sua mente, porque são muitas matérias. Quando chegar lá no dia da prova, tem muita coisa para você guardar. Então, se ajude, meu amigo, se ajude, minha amiga. Não se sabote, certo? Comece pelo mais fácil. No dia da prova, do mesmo jeito. Vá pelas matérias que você tem facilidade. Eu acabei de dizer aqui, ó. Aqui a dica de ouro aqui, ó. Eu adoro direito constitucional e direito administrativo. Gosto das outras áreas? Gosto. As que eu sou fã é direito constitucional e direito administrativo. Duas matérias que eu mais gosto é direito público. Tanto é que minha pós-graduação foi nessa área. Direito público, constitucional, administrativo e tributário. Certo? Então vamos para a próxima questão aqui. Falando dos princípios da administração pública, é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aí, você tem que saber mais isso aí do que o seu CPF. Antes de memorizar o CPF, você, concurseiro de verdade, tem que ter isso aqui memorizado. Pega a dica, pega a visão. Letra A. A administração obedecerá aos princípios definidos exclusivamente em lei ordinária. Opa, olha o errinho aqui. Na verdade, dois erros, né? Exclusivamente, em lei ordinária, não. Os princípios decorrem da Constituição Federal, certo? Letra B. A administração pública indireta não está sujeita aos princípios do artigo 37, não. Direta e indireta, autárquica e fundacional. Todo mundo é administração pública para fim de moralização do negócio. E também as empresas públicas e sociedade de economia mista, certo? Então, assim, porque tudo envolve dinheiro público, pode envolver dinheiro público ali na questão da sociedade de economia mista e tal, mas empresa pública, dinheiro público, então tem que seguir os princípios, tá? Inclusive concurso público e tal, e várias outras matérias que a gente vai abordar mais à frente. A administração pública observará prioritariamente os princípios fixados em regulamento. Piorou. Do Poder Executivo. Piorou. Regulamento não, Constituição Federal. Nem está em lei esses princípios, nem as leis podem repassar, né? Eles podem replicar esses princípios em seus textos. Mas a fonte dos princípios é a Constituição Federal. Letra D. A administração pública direta e indireta, olha aí, ó, direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É essa aqui. Letra D é o gabarito, tá perfeita. Tá perfeita aqui. Exatamente por isso. Direta e indireta. Direta é o Poder Executivo ali, é a coluna central ali. Pode ser legislativo, administração direta. Todos eles têm uma função administrativa, todos os poderes. E a indireta é quando eles delegam para criar uma entidade, né, fora da estrutura do executivo, aí se chama de indireta. Ali vai ser autarquia, fundação,
Também vou explicar, vou trazer questões sobre isso e vamos debater muito sobre a estrutura da administração pública. Letra E. A administração pública direta está sujeita à legalidade, enquanto a indireta observa regime próprio. Errado. A indireta também observa os princípios da administração pública. Todos têm que observar. Então, gabarito aqui, letra D. Próxima questão. Só lembrando aqui, ó. Aqui eu faço, no e-book que você vai receber, faço tudo bem mastigadinho aqui, para você guardar e relembrar, porque isso aqui cai em toda prova, todo concurso cai. Eu já trouxe isso aqui, quando eu for mapear os concursos que passaram e as questões, eu sempre vou trazer o que eu realmente reputo que nos concursos que eu passei caiu isso aqui, continua caindo e vão cair, meu amigo, vão cair, é isso aqui, vai se repetir, entenda, vai se repetir essas matérias aqui. Então é só focar desse nível de estudo aqui que eu estou te dando. Você vê que nem jurisprudência eu citei aqui. Estou falando só de lei ou Constituição ou princípios, entendeu? Então não é difícil, agora você tem que estudar correto. Solta ali os rios no Instagram ali um pouco e vai ler, vai estudar livro, vai fazer teus resumos, tu gosta de estudar por resumo, então vai ler, leitura seca e vai responder questões. Quinta questão, em procedimento administrativo instaurado no âmbito de órgão público, discutiu-se a necessidade de assegurar garantias constitucionais aos interessados, especialmente diante da possibilidade de produção de efeitos jurídicos desfavoráveis ao administrado. Durante a instrução processual, surgiu o debate acerca da extensão das garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa nos processos conduzidos pela administração pública. Está falando de princípio de contraditório e ampla defesa. À luz da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Aos litigantes são assegurados o contraditório e a ampla defesa exclusivamente nos processos judiciais. Olha aqui, olha aqui. Você viu, você prestou atenção que várias questões aqui ele está colocando, o cara da banca colocou aqui exclusivamente várias vezes. Você viu aí? Isso não é coincidência. Vai acontecer sempre nos concursos também isso aqui. Exclusivamente nos processos judiciais. Não. Garantia de ampla defesa contraditório é todo tipo de processo. Ponto final. Você está no processo judicial ali, sendo acusado, direito à ampla defesa contraditória. Administrativo, do mesmo jeito. Quer um exemplo? Quando você leva uma multa de trânsito. Quando a empresa é autuada, eu sou o fiscal do DECOM, trabalho como fiscal do Programa Estadual de Defesa do Consumidor do Ceará, Estado de Ceará, vinculado ao Ministério Público. Faço fiscalizações de 31 cidades. Quando a gente autua, a empresa tem um prazo de 20 dias para recorrer, porque tem um decreto federal que determina o prazo para recorrer, para se defender. Ampla defesa contraditória. E foi multada, a multa lá pode variar de R$1.000 a 30 milhões de reais, acho que 20 milhões. A empresa pode recorrer. O recurso ele também faz parte da ampla defesa contraditória, entendeu? Então, na seara judicial, mas também na administrativa. A questão está dizendo que é exclusivamente judicial, o processo judicial está errado. Letra B. Aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando houver processo penal instaurado. Olha aí. Olha aí, ele está restringindo de novo. Ó. Aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa quando houver processo penal instaurado. Ele está restringindo ao processo penal, não é o processo penal, é todo o processo judicial, todo o processo administrativo. Na Constituição Federal, eu vou já mostrar o artigo. Letra C. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e, olha o que eu acabei de falar, meios e recursos a ela inerentes. Nós vivemos uma democracia, a gente não pode ser acusado e julgado na calada da noite, não. O Brasil já viveu uma ditadura, que era assim, o negócio era pesado, mas hoje não. A Constituição Federal não aceita mais isso. Você tem direitos, principalmente quando você é acusado de forma geral aqui, então você não pode responder a um processo e não ter a defesa, sob pena de nulidade. Vamos ver o erro das outras aqui. Letra D, o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos depende de previsão específicas em lei ordinária. Não. Contraditório decorre da Constituição, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos do cidadão. Direitos fundamentais, inclusive. Letra E, o contraditório e a ampla defesa
podem ser restringidos em processos administrativos quando houver interesse público. Não, ele está tentando te manipular aqui, o organizador aqui da banca. Ele está tentando te manipular quando ele diz o seguinte: restringidos em processos administrativos como, né, quando houver interesse público relevante. Ele coloca essas palavras aí e aí o cara treme mesmo na hora, o cara tá ali na prova, meu amigo. Aqui é bom, aqui é fácil. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Você tem que treinar. Quando o treino é difícil, o jogo é fácil. Quando você presta atenção numa questão dessa que eu tô te falando aqui, que é o que eu quero fazer, entrar na sua mente para você nunca mais esquecer um negócio desse aqui, é o meu objetivo. Porque treino é treino, jogo é jogo. Na hora lá você treme. Se você não tiver embasado, não tiver um alicerce mesmo do seu conhecimento, você treme. Só que não, aqui não. Se você me acompanhar, me comprometo. Pegar na sua mão e te ajudar. Vamos para frente. Como eu disse, gabarito letra C. Aqui eu faço os comentários bem bonitinho, mastigadinho aqui para você pegar só o filé mignon. Questão número 6, Direito Administrativo e DECAN, foi a questão número 33 lá da prova, tá? Durante a instrução de processo administrativo destinado à contratação de determinado objeto, verificou-se uma situação na qual a competição entre fornecedores se mostrava inviável, exigindo a identificação da modalidade legal de contratação compatível com a hipótese apresentada. À luz da lei número tal, né, que é a nova lei 14.000, nova lei entre aspas, né, que ela já é de 2021, mas é a chamada nova lei de licitações, porque a 8666, ela passou décadas aí reinando, né? Quando eu passei nos concursos, considero na lei antiga, para você ter uma ideia. Mas, como as bancas cobram, mudou a lei, mas não mudou a cobrança, meu amigo. Isso aqui é perfeito. É como eu te digo, a esperança. Não foque na quantidade de pessoas que estão concorrendo com você, não. Foque é o que você está fazendo. Se você está todo dia, você puxou ali, comece com 1 horinha por dia estudando, depois vai para 2, vai para 3 e faça o máximo. Estabeleça metas de estudo, metas alcançáveis. Comece devagar, depois corra. Quando a gente vai correr uma maratona, eu já corri mais de 20 quilômetros. Você não começa correndo 20 quilômetros, você corre meia maratona, não é 20 quilômetros. Você corre 1, 2 quilômetros, 3 quilômetros, corre e para, depois você está correndo direto. Se você correr 20 quilômetros no primeiro dia, você papoca. Então, assim, você tem que começar estabelecendo metas. Questão dessa aqui, ó, 2026, quando eu passava em concurso, 2012, 2013, outra lei, uma lei diferente, lei de licitação diferente, mas os fundamentos são os mesmos, meu amigo. E as bancas cobram da mesma forma, parece que eu estou vendo, parece que eu viajei no tempo aqui. À luz da lei, assinar a alternativa correta. É inexigível a licitação quando o valor estimado da contratação for reduzido. Não. Não, sabe por quê? Porque a lei, ela fala em dispensa e inexigibilidade de uma licitação. O fundamento não mudou. Quando eu olhei isso aqui, eu nem fui atrás de ver a lei. Porque se o fundamento não mudou, se eu fosse me basear na lei antiga, eu ainda acertava essa questão. Porque eu aprendi lá na 8666 que o rol de dispensa são rolos taxativos lá, que ele vai dizendo as hipóteses. Ele vai dar as hipóteses. Inexigibilidade não, é quando houver inviabilidade de competição. Quando eu não puder estabelecer critério objetivo para fazer uma competição. E o exemplo mais utilizado é a música. Você não pode, por exemplo, comparar Anitta com Ivete Sangalo, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil. Não dá para comparar, meu amigo. É inviável competir, é inviável essa competição. Entendeu? Chico Buarque. Não dá para competir. Então, quando não dá para competir, eu faço a contratação por inexigibilidade de licitação. Esse é o fundamento. Licitação inexigível é quando a competição é inviável. Memorize isso. Licitação inexigível é quando a competição é inviável. Você memorizando isso, você já vai passar para o próximo nível, que é depois ver lá quais são as hipóteses de dispensa. Que pode ser com base no valor do contrato. Tem várias outras situações lá que a gente pode... Depois eu posso gravar um vídeo explicando tudo sobre isso, porque licitação é uma matéria que cai sempre também. Mas esse não é o momento. O momento é que essa questão aqui é mais fácil do que parece. Letra A. Inexigível quando for o valor estimado da contratação for reduzido? Não. Você está com cara de dispensa.
Pelo menos na 8666 era dispensa. Letra B. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Tá aqui. A mesmíssima coisa que eu aprendi lá no modelo antigo. Está aqui caindo de novo. Lindo, belo e maravilhoso. E eu já te peço para ignorar o som de avião, porque eu não estou querendo editar muito vídeo, porque eu quero gravar o máximo de conteúdo, e aí eu vou editar menos, para não perder menos tempo, porque o que importa é o conteúdo é rei. Quanto mais você aprender, melhor. Então esqueça os ruídos, ignore. Eu moro aqui próximo na área aqui de aeroporto, infelizmente, é rota de avião passando direto. De vez em quando você vai ouvir um aviãozinho passando. Ignore, por favor. Letra C. É inexigível a licitação quando houver urgência administrativa. Não. A lei não fala isso. É inexigível a licitação quando houver conveniência administrativa. Falou em conveniência. Cara, então nenhum gestor ia fazer licitação, não. Todo mundo ia comprar. O gestor ia comprar as coisas dos amigos, dos parentes ali e encher os bolsos de mais dinheiro ainda. Porque com licitação a gente vê como é a farra, meu amigo. Imagine 100, viu? Letra E. É inexigível a licitação quando a administração entender desnecessária a disputa entre interessados. Aqui será a mesma coisa. O gestor dizendo, não, isso aqui não precisa não, rapaz. Vamos comprar aqui desse valor aqui mais caro, porque é desnecessária a disputa. Não pode. A regra é a licitação. O Estado, como ele segue os princípios da administração pública, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, cidadão. Então o Estado não pode usar o bel prazer, não. O dinheiro é nosso. O gestor não é dono do dinheiro, ele é um gestor, ele não é o dono, a coisa não é dele. Aqui bem mastigadinho, mais uma vez, não vamos perder tempo agora porque você vai ter acesso ao material, gabarito letra B. Vamos para a nossa saideira, né? Nossa saideira aqui, a derradeira, IDECAN, Direito Administrativo, questão 34. Durante a análise de requerimento formulado por cidadão, perante o órgão público, discutiram-se a finalidade dos procedimentos disciplinados pela Lei de Acesso à Informação e os princípios que a orientam. À luz da Lei 12.527/2011, assinaram a opção correta. 2011, era a época que eu estava no auge aqui estudando, comecei a passar em 2012, foi 2011, 2012, onde, inclusive esse livro aqui que eu te falei, ele é de 2011, esse livro. Eu guardo com muito carinho. Se você ver aqui, tem a minha assinatura bem aqui, ó. Eu guardo com muito carinho esse livro, porque foi quando realmente como eu falei, eu era policial militar, estava desgostoso da corporação, muito problema, muito... Eu posso depois gravar um vídeo comentando sobre essa questão pessoal, né? Por que eu tomei essa decisão, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Muito feliz por isso. Mas, enfim, na época me marcou muito esse livro aí, 2011, quando eu comprei. Aí a lei é de 2011, Lei de Acesso à Informação. Eu lembro que ela estava fresquinha, a gente estava estudando, não tinha muito conhecimento, mas a gente foi estudando até memorizar essa lei todinha. E essa Lei de Acesso à Informação, o nome dela já diz tudo, né? É para o cidadão ter acesso ao que é público, né? Direito de certidão para ter acesso, direito de requerimento para ter acesso a certidões que são de interesse público, né? Eu trabalho no Ministério Público, a gente recebe muitas demandas. Às vezes um cidadão quer uma informação, vai ao gestor público e o gestor está negando. O Ministério Público vai requisitar, olha, se você negar, pode ser considerado improbidade. Negar publicidade aos atos públicos pode ser considerado improbidade administrativa. E o gestor se lasca, meu amigo. Aí no instante ele concede. Outra coisa também, que não está nesse e-book aqui, improbidade administrativa. A matéria pancada, mas que cai muito, e teve umas mudanças recentes aí, e a gente vai debater em vídeos próprios, tá? Então vamos aqui. Letra A. E, mais uma vez, ele deu aqui um blá blá blázinho aqui no enunciado, né? Durante a análise de requerimento formulado, tal. Ele quer saber se você sabe como funciona. Os procedimentos, letra A, né? Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Fechado, perfeito. Ignoro também as batidas, que tem uma oficina aqui perto de casa. Letra A, perfeita, tá? Perfeito, redondinha. É isso mesmo que a lei diz. Vamos ver os erros das outras, vamos lá. Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação, chamada de LAI também, LAI, né? Carinhosamente. Os procedimentos previstos na LAI exigem demonstração de interesse público
interesse jurídico específico pelo requerente. Ó. É muito comum essa pegadinha aqui, tá? Memorize isso. A pessoa quando pede informações ao gestor público, ela não tem que dizer por que ela está pedindo, não. O dado é público. Se é público, todo mundo tem direito, não precisa motivar, o cidadão precisa motivar, dizer por que ele está querendo aquilo ali, não. Ele só pede. Aí qual é o aqui da questão? Ó? Os procedimentos previstos na lei exigem demonstração de interesse jurídico específico pelo requerente. De jeito nenhum. A lei não exige isso. Isso é pegadinha. Pegadinha de banca. O organizador quer te pegar. O examinador, né? Letra C. Os procedimentos previstos na lei de acesso à informação destinam-se prioritariamente à preservação do sigilo. Ao contrário. É totalmente na contramão aqui. Totalmente na contramão. A lei, ela quer a publicidade, ela não quer o sigilo. Agora sim, existe uma lei geral de proteção de dados que prevê que alguns dados, né, principalmente os sensíveis, eles têm que ser resguardados. E aí, por isso que no processo judicial você vê lá as movimentações e tal, mas você não tem acesso aos autos do processo. Ninguém pode ter esses dados, porque tem muitos dados ali de pessoas e existe uma lei que é para proteger esses dados pessoais. Por isso que você não pode entrar num processo qualquer, judicial, administrativo, e já ver tudo. Não pode. Você tem que manifestar ali um interesse específico, nesse caso aqui. Por quê? Porque na lei de acesso aqueles dados não são totalmente públicos. O processo é público, mas os dados das pessoas não, entendeu? É por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, para respaldar aí também essa parte. Vamos lá, letra D. Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação dependem de autorização prévia da autoridade máxima do órgão. Não. Os procedimentos já estão na Lei de Acesso à Informação. Não depende de um procedimento específico do gestor do órgão, não. Esqueça isso. É para te enganar na questão. Então, vamos lá. E, por fim, letra E. Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação aplicam-se exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo. Não. Se aplicam a todos. Todos os órgãos. E todos os poderes. Ó, se você for olhar aqui, ó. Mais uma vez eu trago para você aqui tudo mastigado, né? Tudo organizado com base com a fundamentação na lei que rege especificamente aquela questão e o item correto. Então, assim, estamos finalizando aqui no nosso vídeo. Eu vou deixar aqui só uma dica final para você, né? Você se inscrever no canal. Também deixo minhas redes sociais, né? Todas as redes sociais, se você colocar esse arroba aí, você vai me encontrar. Eu posto conteúdo sobre outros assuntos nas minhas redes pessoais, né? Só sobre coisas mesmo da minha vida, do que eu gosto de comentar, de falar sobre fé, direito, religião, desenvolvimento pessoal, motivação, tudo. Mas aqui nesse canal eu vou focar especificamente em concurso público, né? E eu espero, peço a Deus que esse conteúdo tenha, né, garantido no mínimo aí de conhecimento necessário para você nessas matérias aí. Para gabaritar tribunais, você tem que estar nesse nível aí, né? Espero que tenha agregado, espero que você acompanhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e assinar as notificações, certo? E se houver dúvida, deixa aqui embaixo. E o seu e-mail para receber o material que eu te prometi. Esse material vai para você. Então, forte abraço. Não desanima, estuda. Não deixa, assim, a vida de concurseira solitária. Não deixa os ruídos externos te atrapalharem. Foca, porque lá na frente vai compensar. Só os que resistem até o fim é que conseguem, né, lograr êxito e saber o sabor da vitória, como é bom. Então, paciência e persistência e vamos à luta.